Olá, meninos e meninas! Estou de volta para a gente poder terminar de resolver os exercícios sobre ácidos nucleicos que nós começamos na aula 1. Lembram-se? Vamos continuar então resolvendo, comentando e tirando dúvidas? Então vamos, bora lá! Então vamos de exercício número 7. O que é que nos diz? Olha lá. O maior projeto do final do século é, sem dúvida, o projeto Genoma Humano, que tem por objetivo sequenciar todos os genes dos 23 cromossomos que compõem a espécie humana, os 23 pares, né? Uma reportagem recente mostrou um gene totalmente sequenciado com o seguinte trecho: AAA, lembrando que o A é adenina, o T é timina, o C é citosina e o G é guanina, né? Que nós vimos na aula anterior. Então, o trecho do sequenciamento é o seguinte: AAA, AAT, CAA e GTA. Baseado em seus conhecimentos, que nós já desenvolvemos bastante nas aulas anteriores, identifique a fita complementar do DNA, o segmento do RNA mensageiro também formado a partir desse filamento. Aqui a gente já começa a dar nomes para os RNAs, né? O RNA mensageiro é aquele formado pelo processo da transcrição a partir de uma fita de DNA. Ele recebe a informação através do seu... de formar realmente, de ser feito esse processo de transcrição, né? A própria RNA sendo construído a partir da fita de DNA, que vai dar a origem a esse RNA mensageiro, para que esse RNA mensageiro seja o transportador, digamos assim, da mensagem que é a proteína que será construída no citoplasma, né? Então, a informação do tipo de proteína que será construída por você, assunto esse que nós discutimos nas questões lá da aula número 1, né, sobre a construção da proteína, do porquê que a gente não adquire características de outros animais, mesmo se alimentando de proteínas de origem de boi, por exemplo, porco, enfim. Nosso código genético presente no DNA é passado para o RNA mensageiro, que depois vai para o citoplasma para ser lido, interpretado e a proteína ser construída, né? Só que o exercício ele é mais simples, né, do que toda essa discussão que nós fizemos aqui inicialmente. Ele pede para você identificar, a princípio, a fita de DNA complementar e depois o RNA mensageiro. Muito simples, nós já fizemos isso nos exercícios anteriores. Só que aqui ele rebuscou um pouquinho a pergunta, mas nada mais é do que lembrar de como que as bases nitrogenadas se complementam. Vocês se lembram? A adenina se liga com a timina, timina com a adenina. Citosina se liga com a guanina e a guanina com a citosina. Em qual das moléculas? No DNA, não é verdade? Então, qual seria a fita complementar? TTT, TTA, GTT e CAT. Colocando no lugar do A o T, no lugar do T o A, no lugar do C o G e no lugar do G o C, certo? E o RNA mensageiro, como que seria? Da mesma forma, só que em vez de T, você vai colocar U, de uracila. Então, como que ficaria o RNA mensageiro? UUU, UUA, GUU, CAU. Certinho? Ou seja, onde tem A, você coloca o U. Onde tem o T, você coloca o A. Onde tem o C, você coloca o G. E onde tem o G, você coloca o C. Certinho? Resolvido o exercício, super simples. Vamos seguir. Exercício número 8. A figura a seguir refere-se à hereditariedade. Então, que figura que é? Ó, ele está mostrando um cão, mostrando o DNA do cão e mostrando os seus filhotes recebendo o seu DNA. Mostra o pássaro também passando o DNA para os seus filhotes, né? Então, essa figura está nos mostrando que o DNA é uma herança que nós recebemos dos nossos pais, né? E a gente recebe essas características hereditárias, né, através da transmissão dessas características, né, no processo de reprodução. Então, nós herdamos as características presentes no DNA dos nossos pais, certo? É o que representa essa figura.
que o exercício está nos perguntando? Qual é a característica do DNA enquanto molécula mandatária da informação genética que permite a transmissão dessa informação do organismo para os seus descendentes? Olha só que legal. Eu preparei um videozinho para vocês, para quê? Para mostrar o que acontece com o DNA, que se chama replicação. É a replicação semiconservativa do DNA, que é a capacidade que o DNA tem de formar cópias de si mesmo, conservando a metade, né, da sua estrutura. Então, cada fita do DNA, lembrando que ele tem duas fitas, né, forma a dupla hélice, e cada uma dessas fitas serve de molde para a construção de 2 novos DNAs. Então, eu separei esse videozinho rapidinho para você assistir, para você ver como que funciona essa autoduplicação, ou essa replicação do DNA. Então, olha lá. É da editora Moderna, foi ela quem produziu e a gente está aproveitando, né? Disponível no YouTube, tá bom? O DNA é composto de 2 fitas de nucleotídeos unidas por pontes de hidrogênio. Por ação de diversos fatores, as pontes de hidrogênio se desfazem e as 2 fitas polinucleotídicas se separam, possibilitando o começo da duplicação do DNA. Nucleotídeos livres emparelham-se às bases correspondentes das fitas abertas do DNA, adenina com timina, citosina com guanina. Várias enzimas atuam nesse processo de duplicação. A DNA polimerase une entre si os nucleotídeos que se emparelham com as bases nitrogenadas das fitas originais, formando as novas fitas complementares. Originam-se assim 2 novas moléculas de DNA. À medida que a duplicação progride, as moléculas novas, cada uma composta de uma fita recém-produzida e de outra antiga, assumem sua forma helicoidal característica. Isso, então olha só, o que o vídeo nos mostrou, né? Você pode perceber que havia uma fita de DNA, uma estrutura de DNA com fita dupla hélice, as fitas foram separadas e cada uma serviu de molde para a confecção de uma nova fita de DNA, né? Então essa capacidade de se autoduplicar do DNA é extremamente importante, né? Para gente compreender a transmissão das características, né? Então, como é que seria a resposta dessa questão, né? Que característica é essa, enquanto molécula mandatária do DNA, né? Essa característica, então, é a replicação, que a gente também pode chamar de autoduplicação semiconservativa, né? O que isso quer dizer? Que cada molécula formada, cada molécula que a gente chama de molécula filha de DNA, filha formada, tem uma hélice, uma fita recém-formada e uma outra que é proveniente da molécula mãe, da molécula de DNA que deu origem àquelas 2 novas moléculas de DNA. Dessa forma, é possível transmitir a informação genética para a molécula filha. Então, as 2 novas moléculas de DNA formadas têm a mesma informação genética da molécula inicial, da molécula mãe, né? Então, essa capacidade que o DNA tem de formar cópias de si mesmo é de extrema importância, né, para garantir a passagem, né, das características hereditárias de pais para filhos, certinho? Depois eu disponibilizo para vocês o link daquele videozinho da editora Moderna, tá bom? Acho que vale a pena a gente assistir de novo, não é verdade? Então vamos seguir? Letra B. Muito boa essa questão também, olha lá. A ocorrência de mutações é importante para a evolução da espécie? Justifique sua resposta. E aí, o que vocês acham? Você acha que mutação é legal, que não é? Ajuda na evolução, não ajuda, né? A gente tem a ideia de que mutação é uma coisa ruim, né? Nossa, fala de mutação, nossa, mudou, teve mutação, aconteceu uma coisa ruim, nasceu com 2 cabeças. A gente tem essa ideia errônea, né? De que mutações apenas são ruins. E na verdade não é bem assim. O que seria uma mutação, né? Olha só essa gravura, de uma forma bem fácil de entender o que é uma mutação.
Percebe que aqui na molécula de DNA original, essa estrutura que está circulada aqui, ó, ela é roxinha. Poderia ser qualquer base nitrogenada, poderia ser uma citosina, por exemplo. Consegue perceber que na molécula original ela é roxinha e na outra molécula ela tá vermelhinha? Por quê? Porque foi feita uma cópia do DNA. Essa daqui mostra, né, a replicação do DNA. Tá vendo que aqui é a estrutura do DNA da molécula mãe, formando duas novas moléculas. Essa parte rosa é a fita nova que está sendo conectada, né, através das bases nitrogenadas na fita molde, que vem da fita de DNA mãe. Perceba que esse DNA formado, essa nova molécula de DNA, não tem mutação, as conexões foram preservadas. Mas nessa molécula de DNA ocorreu um erro, né? Uma mutação, uma conexão equivocada aqui, ó. E aí, essa mutação, ela é ruim? Ela é importante? Ela não é? É isso que ele está querendo saber. Então, vamos lá. A mutação, gente, ela é sim muito importante. Por quê? Porque ela permite que o código genético possa ser diferente. Essa mutação, ela pode ser uma característica, uma habilidade boa para aquele indivíduo, para aquela espécie, né, que possa permitir que ele sobreviva naquele determinado local, que possa garantir um maior sucesso dele em relação aos outros, com os quais ele vai competir, por exemplo, para se reproduzir, para se alimentar. Então, pode ser que essa mutação seja a garantia de que aquele indivíduo vai ter uma característica diferente dos outros e vai garantir que ele sobreviva àquele ambiente em relação aos outros, né? Claro que nem todas as mutações elas são boas. Pode ser uma mutação ruim que possivelmente vai ser eliminada pelo ambiente, porque se ela é ruim, como que o indivíduo vai sobreviver? Ou pode ser que essa mutação não tenha significado, que ela seja nula, tá? Mas as mutações, elas são sim muito importantes para o processo evolutivo, porque elas permitem o aparecimento de características novas, de habilidades novas, que podem ser a garantia de sucesso desse indivíduo no ambiente onde ele vive. Certinho? Vamos continuar? Tá quase acabando. Exercício número 9. Numere a coluna de acordo com a numeração. Para número 1, você vai colocar, né? Para o DNA, você vai colocar o número 1. E para o RNA, você vai colocar o número 2. Então, olha lá. Características simples, vamos relembrar? O DNA tem como características a dupla hélice, o açúcar é a desoxirribose, e ele tem a timina como base nitrogenada exclusiva. O RNA tem fita simples, tem o açúcar ribose e a sua base nitrogenada exclusiva é a uracila. Então, como que ficaria a ordem, né, dessas lacunas? Dupla hélice, DNA. Ribose, RNA, é o açúcar do RNA. Fita única ou simples, RNA, com certeza. Desoxirribose é o açúcar do DNA. As bases, adenina, guanina, citosina, timina, com certeza timina do DNA. E adenina, guanina, citosina, uracila, RNA. Então, fica assim a ordem da numeração. Bem fácil essa questão, né? Então, vamos dar sequência? Questão número 10. 5 amostras com ácidos nucleicos foram analisadas quimicamente e apresentaram os seguintes resultados. A primeira amostra tem a ribose, a segunda tem timina, a terceira dupla hélice, a quarta uracila e a quinta 20% de guanina e 30% de citosina. Eu tenho certeza que a única que vocês tiveram dúvida foi a quinta amostra, porque a primeira, a segunda, a terceira e a quarta vocês tiraram de letra, não? Vamos verificar? Quais dessas amostras se referem ao DNA e quais se referem ao RNA e justifique sua resposta. Então vamos lá. Olha lá. A primeira amostra é ribose. É DNA ou RNA? RNA, né? Com certeza, porque o açúcar do RNA é a ribose. Segunda amostra, timina. Lembra? É a base nitrogenada exclusiva do DNA. Certinho. Terceira amostra, dupla hélice, que é aquela escada, né? Torcida. Aquela estrutura bonitinha que é do DNA.
Quarta amostra, uracila, que é a base nitrogenada do RNA. E a quinta amostra, professora, e agora? Gente, vocês lembram que o DNA tem fita dupla? E que as bases nitrogenadas são complementares? Então, na fita, se numa fita eu tenho citosina, obrigatoriamente na outra eu tenho guanina. Então, se eu tenho 10 citosinas numa fita, obrigatoriamente eu vou ter 10 guaninas do outro lado. Então, a quantidade de guanina e citosina tem que ser a mesma. É a mesma na quinta amostra? Eu tenho 20% de guanina e 30% de citosina. Então, com certeza é RNA. Por quê? Porque se fosse do DNA, eu teria que ter a mesma quantidade de citosina e de guanina. Certinho? Inclusive, nós vamos fazer um exercício daqui a pouco sobre isso, né? O cálculo da quantidade de bases nitrogenadas no DNA. Então, vamos seguir para a gente finalizar? O exercício número 11 que eu falei para vocês. Vamos fazer um cálculozinho, tá bom? Olha lá. Analisando o DNA de um animal, detectou-se que 40% de suas bases nitrogenadas eram constituídas por adenina. Relacionando esse valor com o emparelhamento específico das bases, calcule os valores encontrados para as outras bases nitrogenadas. Muito simples, vou explicar para vocês como é que a gente vai resolver essa questão. Ele falou que 40% das bases é de adenina. A adenina não é complementar à timina? Pois então, se numa fita eu tenho 40% de adenina, se no DNA eu tenho 40% de adenina, obrigatoriamente eu tenho 40% de timina, porque uma é complementar à outra. Então eu coloco a quantidade de adenina sendo igual à quantidade de timina. Então se eu tenho 40 de adenina, eu tenho também 40% de timina, certo? Quais são as bases que constituem o DNA? Adenina, timina, guanina e citosina. Então, o total de bases no DNA é 100%. Então, se eu somar as 4, adenina mais timina mais citosina mais guanina, eu tenho 100% das bases, correto? Mas eu tenho a informação de que adenina e timina formam 80% dessas bases. Isso me deixa para a citosina e para a guanina qual a porcentagem? 20%, não é verdade? Então, se eu tenho C mais G, citosina mais guanina igual a 20%, eu tenho a metade para cada uma. Por quê? Porque elas são complementares. A mesma quantidade que eu tenho de citosina, eu tenho de guanina. Então, se o total C mais G é igual a 20%, eu tenho 10% de citosina e 10% de guanina. Se você somar toda, né, a porcentagem de cada um, eu tenho 100%. Então, como que seria? Eu tenho 40% de adenina, 40% de timina, 10% de citosina e 10% de guanina. Certinho? Lembra que eu falei que se você tiver dúvidas é só me procurar? Se você ficou com dúvida nesse exercício, você me procura nas redes sociais que a gente tira as dúvidas, tá bom? Vamos finalizar? Exercício número 12, muito legal. Nossa, professora, que tamanho de questão, gente, mas essa questão é muito legal, tá? Teste de DNA confirma paternidade de bebê perdido no tsunami. Um casal, né, que esteve no tsunami, ele reivindicou a paternidade de um bebê que foi perdido durante o tsunami lá no Sri Lanka. E o bebê, como muitas crianças, né, se perderam dos pais, foram encontradas depois do desastre, do tsunami, eles foram numerados para que depois esperasse que os pais fossem atrás dos seus bebês, né, e reivindicasse a paternidade. Um casal de Sri Lanka reivindicou a paternidade do bebê número 81, né, e como que ficou comprovado? Realmente ficou comprovado que eles eram pais desse bebê. Mas como, né? Eles fizeram, gente, exames de DNA. Eles pegaram regiões do DNA com sequências curtas de bases nitrogenadas e fizeram comparação com os pais, né? Com os pais dos possíveis pais desse bebê e compararam também, né, com outros casais que porventura reivindicassem, né, a paternidade desse bebê. E o que o exercício pede para você? O exercício pede para você fazer esse teste de DNA e descobrir quem é esse casal do Sri Lanka, que é o casal
pais desse bebezinho número 81, certo? O que você tem que fazer aqui? Observe que foi te dada aqui uma sequência de fragmentos do DNA do bebê 81. Para que ele seja filho de um desses casais, todos esses fragmentos pretinhos, eles têm que estar presentes nos pais verdadeiros. Então você tem que comparar cada fragmentozinho desse aqui pretinho do DNA e ver se ele corresponde aos pais, ao casal que você está analisando. Uma dica, olha esse último fragmento aqui, tá vendo que ele é pretinho? Procura, qual é o único casal que tem fragmento pretinho igual ao bebê 81? Olha aqui, é a mãe da letra C. Mas vamos verificar os outros fragmentos? Eu fiz a comparação de todos os fragmentos do bebê, então olha lá. O primeiro fragmento corresponde ao pai do casal número C. O segundo fragmento também corresponde ao pai. O terceiro fragmento escurinho, pretinho, corresponde à mãe do casal número C, do casal da letra C. O próximo fragmento corresponde aos dois, tem no pai e tem na mãe. O próximo fragmento corresponde ao pai. O outro é correspondente à mãe, o penúltimo ao pai e à mãe, e o últimozinho que a gente já tinha visto corresponde à mãe. Então, todo o DNA do bebê 81 tem correspondência no casal da letra C. Portanto, os pais do bebê 81 são o casal da letra C. Certinho? Fácil, né, gente? Interessante, muito legal. Os testes de DNA, eles têm 99,99% de certeza quando são feitos, né, de comparação de parentesco. Espero que vocês tenham entendido. Esse é o conteúdo introdutório de ácidos nucleicos, com todas as características do DNA, do RNA. Tem uma paródiazinha que eu gravei para vocês para facilitar a compreensão dos ácidos nucleicos. Espero que vocês assistam o vídeo, tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Espero ter contribuído. Espero que vocês tenham entendido. Não tenham medo de me procurar caso ainda tenham dúvidas, tá? Estarei à disposição de vocês, ok? Um abraço a todos. Uma boa semana. Uma boa estadia em casa nesse período que não tá fácil, mas eu tenho certeza que a gente vai superar, que vocês vão passar por isso da melhor forma possível e tudo de bom para vocês, tá bom? Espero vocês na próxima aula e até mais. Tchau, tchau.